Ontem nós estávamos falando, né, paramos sobre a igreja, então temos muito, na verdade, irmãos, olha, temos muito o que falar da igreja, porque é o nosso tempo, vamos dizer assim, aquilo que compete a nós, está nesse tempo aqui, ó. As demais coisas, por que foi que Deus nos revelou? Por assim dizer, que não compete diretamente a nós, não vamos dizer assim, não é desprezando, né? Mas não interessaria a nós diretamente, não é verdade? Porque o que nós devemos procurar saber é o que estão, né? As coisas que estão nas cartas de Paulo, né? Se eu sou cristão, né? Que somos cristãos, vivemos a era cristã, aquilo que é para nós estão nas cartas de Paulo, tá? As cartas de Paulo é o que foi dirigido diretamente ao cristão, às igrejas, né? Aos cristãos. E as demais coisas, por exemplo, a igreja não vai estar na grande tribulação? Não vai. A igreja vai estar lá no milênio, diretamente no milênio, aqui nesse mundo? Não. Vai estar com Cristo, reinando com Ele. Agora, por que Deus aprove a Ele que revelasse isso a nós? Né? Por que isso? Porque realmente nos interessa. Não podemos dizer, isso aí para mim não faz diferença. Não, irmãos. Se Deus deu, foi por uma razão. Sabe por quê? Porque todas as coisas, elas vamos ler um versículo em Efésios capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Também Apocalipse 19, versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia é dar testemunho de Jesus. Todas as coisas vão convergir em Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Não vemos isso hoje, não é verdade? Nem, infelizmente, nem no cristianismo, Cristo é o centro de todas as coisas. É uma pena dizer isso, mas é verdade. Nem naqueles que deveriam ter a Ele como centro de todas as coisas, não tem. A Assembleia, ela leva o nome de Cristo como centro de todas as coisas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu, aonde? Onde? No meio, no centro deles. Tá? Isso é a Assembleia, que deveria ser o caráter dos santos reunidos, que ele fosse o centro de todas as coisas. Porque Deus deu a ele esse lugar. Deus exaltou soberanamente, Filipenses 2, e Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra também. Então, por que Deus então deu tudo isso aqui para nós, toda essa revelação nessa era cristã? Porque tudo toca a Cristo. As glórias de Cristo estão reveladas nas profecias. Então a profecia, ela dá testemunho de Jesus. Então o caráter da profecia, ela está dando testemunho de Cristo. Então, ao olharmos essas coisas,
o Espírito Santo nos leva a exaltar essa pessoa que será o centro de todas as coisas. E que para nós ele já é o centro. A revelação do corpo de Cristo, os santos reunidos aqui, nessa dispensação. A Assembleia reúne-se, versículo em Coríntios, capítulo 1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Quando nos reunimos para partir o pão, a Assembleia reúne para partir o pão, que isso é feito biblicamente no primeiro dia da semana, dia da ressurreição do Senhor. Os cristãos, no princípio, reuniam nesse dia para partir o pão. E o que eles faziam? Eles comemoravam, celebravam a ceia do Senhor, instituída na última Páscoa. Ali, quando o Senhor instituiu esse memorial, lá em Mateus, Lucas, Marcos, diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos: "Este é o meu corpo, que é repartido por vós", ou que é partido por vós. E depois ele toma um cálice e, abençoando também, da mesma forma, diz: "Este é o sangue da nova aliança". Eles estavam comendo, né? Estou dizendo isso porque a ceia, por exemplo, o Leonardo da Vinci pintou aquele quadro, né? Que tem uma mesa vazia, que tem um pão e uma taça. Isso está errado, porque eles estavam comendo, eles estavam ceando. Enquanto comiam, ele tomou um pão que estava no meio da mesa ali, quer dizer, na mesa, e repartiu e deu aos discípulos. Então ele pegou uma taça, que eles estavam tomando vinho, enquanto eles comiam, estavam tomando vinho, ele pegou essa taça com vinho e falou sobre o memorial do sangue dele que seria derramado. O que ele estava fazendo ali não era algo novo para eles, tá? Os judeus, aquilo não era novidade, não era uma coisa nova. Eles sabiam o que o Senhor estava fazendo, conforme nós vemos em Jeremias. Só que a diferença é que eles, os judeus, comiam um pão e tomavam um cálice de vinho em memória daquele que havia morrido, um ente querido. E o que o Senhor estava fazendo, ele instituindo o seu próprio memorial. Essa era a diferença. E aqui, na revelação de Paulo, ele diz que para a igreja, aquele memorial também tinha sua colocação. Porque se nós vamos ao Evangelho, falando outra vez, nós vemos que ele está tratando com os judeus, correto? Até lá em Mateus, Marcos e Lucas, e quando é mencionado, ele fala do sangue, o que ele diz? Quando ele pega o cálice, ele diz o quê? Quem lembra o que ele diz? Oi? A nova aliança, este sangue, este vinho, é o sangue da nova aliança derramado por vós. Os gentios não estavam ali mencionados. Por quê? Por que não era?
O que era coisa do judeu ali? Porque não havia aliança com o gentio. Exatamente, aliança com o gentio não tinha, Deus não tinha feito aqui, não havia feito nenhuma aliança com o gentio, somente com Israel. E ali no Senhor, quando ele estava celebrando, ele fala que o sangue dele que seria derramado era o sangue da nova aliança. Se vocês leem Hebreus com calma, vocês vão ver que ele está falando da nova aliança e da velha aliança. Que essa nova aliança foi confirmada pela morte do testador, com superiores promessas do que a primeira, porque está baseada no sangue de Cristo. E a nova aliança, ela vai ter o seu vigor aqui no milênio. Tá? No milênio será o vigor dela, porque o sangue derramado para eles vão entender isso só lá, quando forem para o milênio. Eles vão passar aqui pela grande tribulação, e no final da grande tribulação, o Senhor vai dar espírito de arrependimento para eles, para que eles entendam o que se passou. Então, a igreja não tem aliança. Tá? É um erro falar que nós participamos da nova aliança. Não. Quando Paulo trouxe esse memorial do Senhor aqui para a igreja, ele estava dizendo que era a ceia do Senhor foi instituída para a igreja lá também. E ele repete, porque eu recebi, Coríntios 11, 23 ao 26, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, este é o meu corpo que é dado por 1 Coríntios 11, 23, ele relembra esse momento e repete as mesmas palavras que o Senhor disse lá. Né? E só que ele diz, Paulo, que eu recebi do Senhor, ele fala, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele não estava lá, correto? Ele não estava lá, mas ele recebeu, junto com o apostolado dele, diretamente do Senhor, essa mesma coisa. A mesma instituição usada aqui, Paulo repete para nós cristãos. Mas não é porque ele fala, repetindo, dando que este sangue é a nova aliança, que é para a igreja, irmãos, tá? Porque é bem claro isso nas cartas dele, inclusive em Hebreus principalmente, que a nova aliança pertence a quem já teve a velha aliança. Não é verdade? Óbvio, né? Então, o sangue do Senhor foi derramado para eles e para que esse tempo oculto em Deus, o sangue do Senhor Jesus foi a razão de existir isso aqui. Vocês lembram que quando Abraão levou Isaque para ser sacrificado, levou ele lá para o monte, em figura fez isso, porque Deus não deixou ele sacrificar o filho dele, mas depois que ele desce do monte e fala assim, passado essas coisas, Abraão recebeu a notícia que, dentre os parentes, Milca tinha gerado Rebeca, foi Milca, eu não lembro, sem que tinha nascido Rebeca depois dessas coisas. E Rebeca veio a ser a esposa de Isaque. A igreja não existiria se não houvesse a morte do Senhor Jesus. Tá? Então, depois que Isaque figuradamente foi sacrificado, é que nasceu Rebeca, que seria a esposa dele. Então, a igreja não existia antes. Ela passou a existir depois da morte do Senhor Jesus. E ela é hoje a noiva e a comprometida que o Senhor desposará
futuramente, como nós vimos ontem. E esse memorial, fala-se aí em Coríntios, que nós lemos agora, porque nós, embora muitos, somos um só corpo, um só pão. O que é isso? Quando nós celebramos a ceia, nós temos que ter à mesa um pão. É errado ter meio pão e é errado 2 pães. Por quê? Porque aí está dizendo um só pão, um só corpo. O que eles conheciam aqui na instituição é que o pão era a figura dele. Este é o meu corpo, este é meu corpo partido por vós. Então, quando o Senhor partia o pão, falava da morte dele. E quando Paulo traz esse memorial, essa bênção para nós, de lembrarmos do Senhor também, ele traz o mesmo memorial, só que ele acrescenta algo. O corpo de Cristo. Que este pão, enquanto inteiro sobre a mesa, nós olhamos para ele e lembramos de todos nossos irmãos que fazem parte desse corpo, porque todos nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Tá, irmão? Isso é a maravilha, sabe? Que há um só corpo, essa verdade, que há um só corpo e deve-se haver apenas um pão sobre a mesa. Certo? Então, por isso, existe agora Paulo dizendo isso no mesmo memorial desse único pão sobre a mesa. Agora, o vinho é o memorial do sangue e não o cálice. O cálice que abençoamos, como diz ele, não é a comunhão do sangue de Cristo. Por que o cálice? Porque, logicamente, o cálice é o recipiente. Mas a figura é o vinho e não o cálice. Tá? Então, se houver necessidade, como acontece nas conferências, por exemplo, de ter 2 ou 3 cálices para... Não tem problema nenhum. É errado passar um cálice para cada um. Isso é errado. Porque nós temos comunhão no sangue também. Mas pode-se haver 2 cálices, 3, se necessário 4. Não tem problema nenhum. Agora, pão, um só pão. Não importa se existam 1000 irmãos, tem que ter um pão sobre a mesa. Isso é que diz aqui Paulo. Nós estávamos falando ontem, lembrar o que mais nós estamos vendo sobre igreja, nós estávamos falando ontem sobre ministérios. Né? Então, o que existe na igreja são dons dados à igreja para edificação. Então, são dons, tá, irmão? São dons dados, reforçando isso de ontem, que não é ministério instituído. Só existia essa autoridade quando era uma autoridade apostólica. Na carta de Tito, por exemplo, Paulo deixou Tito em Creta para que ele pusesse as coisas em ordem e instituísse ali bispos. Então, está aqui, ó. Mas quem fez isso foi Paulo. Os apóstolos, depois de terem deixado o seu posto, né, logicamente pela morte, não existe, irmãos, sucessão apostólica. Isso é coisa de catolicismo. Não existe. O apóstolo, depois que ele fez a sua missão, ele termina a sua vida e acabou. E a carência que houve, a necessidade que teve no princípio, foi para que isso fosse fechado. A Bíblia, o canon das Escrituras, fosse fechado, completado. Então, isso já está terminado, já há tempo, né? Desde o início lá dos apóstolos foi escrito e acabou-se. Então, nós temos hoje as Escrituras que estão aí. Então, ninguém pode falar,
eu sou apóstolo. Apóstolo, ele pode ser até apóstolo, mas não de Jesus Cristo, tá? Então, por quê? Porque o apóstolo, como nós vimos, ele tem que ser um enviado direto do Senhor. Mas eu tive uma revelação. Não está conforme as Escrituras. E tem um detalhe mais, nós estávamos falando ontem, vamos voltar a falar outra vez, sobre a questão dos dons. O dom de língua que nós vimos ontem aqui, em Coríntios 14, que nós lemos, quando existe lá que ele fala que ele não ia proibir a manifestação do dom na igreja, quando ele fala em Coríntios 14, existiam, vamos dizer, a ordem, não vou chamar de regra, a ordem. Por exemplo, para os que iam falar, ministrar, era falem 2 ou 3 e os outros julguem. Essa é a ordem, né? Porque Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Vamos ler o versículo lá de 1 Coríntios 14, 28. Podia ler até 35, por favor. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? E se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Que o dom de língua, a manifestação de língua, aí que nós estamos vendo, claramente é alguém que tem domínio sobre si. Não é verdade? Tem domínio sobre si. Porque ele está falando aí, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que é isso? O que é isso? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que quer dizer isso aí? Eles têm consciência do que estão falando? Tem consciência e domínio, autocontrole, tá? Autocontrole. Por isso que ele está falando o quê? Que aquele que estiver falando, se vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro e deixa ele falar. Porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Ou seja, se ele quiser falar, ele fala. Se ele não quiser falar, ele não fala. Tá? Então é isso aí que ele está falando. Simplesmente é isso que ele está falando. Que eles têm domínio, têm consciência e ordem naquilo que eles estão falando. E o que acontece com as mulheres? Por que ele está falando das mulheres? Não é permitido que ela fale, que aprenda em silêncio. Ou seja, a mulher não fala em língua. Tá? Não é isso que ele está falando aí? A mulher também não fala em língua. Porque, eu vou falar. Não vai falar nada, não pode. Está aí, né, uma ordem. Se alguém reconheça, né, ser profeta espiritual, é mandamento do Senhor isso que eu escrevo. Não é Paulo que estava inventando isso, não deixando a mulher falar. Né? Não é isso. É uma ordem que Deus estabeleceu na igreja para que ela não tenha ministério. E se ela não tem ministério, então ela não fala em língua. Né? Porque se alguém fosse falar em língua, tinha que haver quem interprete. E quem que ia ser isso?
Homens iam falar 2 ou 3 e os outros iam julgar também. É o mesmo princípio. Eu estou dizendo isso por causa que parece que a questão da língua, aquilo que é falado acerca de línguas aí no sistema, é algo que não tem controle. Quem mais fala a língua são as mulheres, né? E são coisas que não sabem nem o que estão fazendo. Sabe? Completa confusão, porque aí está falando, Deus é um Deus de ordem e não de confusão. Nós devemos saber o que está sendo falado para que haja julgamento daquilo que nós estamos ouvindo. Isso é o que está falando aí. Vai falar, nós precisamos saber o que você está falando, porque nós não vamos julgar. Porque a igreja está aprendendo e sendo consolada, é isso que ele está falando. O ministério é colocado para a Assembleia, como eu disse ontem, para aprenderem, serem edificados e consolados. Como é que você pode ser edificado e consolado se você não está entendendo nada? Se existe confusão, não é verdade? Nós aprendemos aquilo que nós estamos entendendo. E se há hoje a confusão de que edificação é sensacionalismo por coisas que vêm, isso não é edificação. Isso é sensacionalismo e aquela euforia que não passa simplesmente de ser chamado carne, tá? Então, não é coisas espirituais, são coisas racionais. Paulo chama em Romanos 12 o vosso culto racional. O que é isso? Culto racional. Que é uma coisa inteligente. Não é inteligente no sentido da carne, e sim uma coisa clara e compreensível. É isso que ele está falando. Citar um exemplo que aconteceu uma vez, de um irmão, já falei isso uma vez, e eu não sei se todos já ouviram, mas vamos lembrar. 2 irmãos que foram numa reunião convidados para visitar um grupo de pessoas, e os 2 irmãos foram lá visitar. Assim como a gente também sempre faz, visitar irmãos por aí. E eles chegaram lá, como eu também já tive a oportunidade não feliz de encontrar um grupo pentecostal. Daí eles chegaram lá, né, falaram aqui, coisa assim, daí começaram a cantar. E daí começou a falar em língua, né? Virou aquela coisa. Eu falei, e língua daqui, língua dos irmãos, puxa vida. Aquela coisa, aquela confusão, né? Não sei se alguém já viu isso aí. Daí terminou, eles levantaram, foram embora. E o irmão virou para o outro e falou, puxa vida, que coisa, né, irmão? Que confusão, né? Só que um deles é um irmão que ele tem uma capacidade, o senhor deu para ele uma capacidade muito grande de entendimento de idiomas. Ele conhece vários idiomas, dialetos, cerca de 17 mais ou menos. E daí ele falou, puxa, que confusão, né? Que o outro falando para ele, que confusão, a gente não estava nem entendendo aquela pessoa lá falando aquela coisa e todo mundo amém. Ele falou, irmão, o que essa pessoa estava falando era um dialeto, não sei de onde, de tal lugar, explicou de onde que era, e essa pessoa blasfemava o nome de Deus o tempo inteirinho, blasfemando, e todo mundo, sem entender nada do que estava falando, aleluia, amém, glória a Deus, e ficava por isso mesmo. Entendeu? Então, irmãos, há necessidade de se entender o que é falado. Tá? Satanás, olha, nós estamos aqui hoje, não é verdade? Nós estamos aqui sentados. Quantas pessoas tem aqui? Não sei quantas tem, mas nós estamos aqui, um número de pessoas. Nós não estamos vendo, mas estão ao nosso redor aqui muitos anjos. Anjos do bem e anjos do mal também. E eles, na Assembleia, também estão presentes. Existem 3 espíritos na Assembleia. O Espírito Santo, o Espírito do homem e espíritos, principalmente do mal, que nesse espírito não é espírito de gente, não, tá, gente? Quando eu falo espírito, são anjos, porque a pessoa quando morre vai embora para o Hades e não volta mais. Tá? O espiritismo, por exemplo, é um erro muito grande. Achar que eles estão trazendo alguém de volta dos mortos. Ah, eu vou trazer sua tia aqui.
e escuta a voz da tia, e a tia fala coisas que somente os dois sabiam. Era minha tia mesmo. Isso sabe quem que é? É o diabo. São os anjos malignos que sabem a sua vida melhor do que você mesmo. Então ele sabe muito bem o que ele vai falar, o que sua tia sabia de você. Ele sabe melhor do que todo mundo, porque o anjo que está aqui hoje presente, ele já existia há muito tempo, tá? E a experiência que ele tem com um homem é fantástica. Então ele sabe muito bem. Então na Assembleia esses anjos estão presentes. E eles querem o quê? Pela carne, ter a oportunidade de se manifestar e causar desonra ao nome de Cristo, que é o centro disso aí. Então, o julgamento dentre nós, no meio de nós, primeiramente, eu me julgando e a Assembleia tendo seu lugar de julgamento, é para preservar a verdade que está presente na Assembleia, do qual o Senhor é o centro e ele deve ser honrado por isso. Por exemplo, Coríntios 5, que houve um pecado moral. O que aconteceu ali? Satanás, pela carne, ele usou aquele indivíduo para trazer desonra ao nome do Senhor. Então Paulo estava dizendo que ele tinha que ser tirado dentre os cristãos, da comunhão dos cristãos. Por quê? Porque eles eram melhor? Por causa do nome do Senhor, ele fala. Por causa do nome do Senhor que estava ali, ele tinha que ser tirado fora, que a Assembleia se limpasse e o nome do Senhor fosse honrado. Então, pela carne, irmãos, Satanás pode entrar. E isso... Pode falar. Satanás, ele não é onipresente. Isso. Não é. Exatamente, muito bem. Então ele tem que trabalhar por esses espíritos aí. Exatamente, muito bem, obrigado. Exato. Peço que está chamando a atenção que Satanás não é onipresente. Exato. Se ele estiver aqui, um exemplo, se ele estivesse aqui agora, ele não está no vizinho aí não. E também não vai estar em São Paulo ou em Estados Unidos, aonde estiver, ele não está. Ele só está num lugar. E normalmente ele não fica aqui. Ele tem o quê? Ele tem os seus agentes, né, os seus anjos, que são chamados espíritos, que ele age aqui nesse mundo. E são miríades, né? Então são eles que estão aí fazendo o trabalho do inimigo para desonrar o nome de Cristo. Esse é o trabalho dele, é fazer esse tipo de coisa, desonrar o nome de Cristo. E a Assembleia é onde que eles têm o olho. Vocês lembram, eu citei já isso na época de Jó, quando Satanás se apresentou lá, né, os anjos se apresentando, estava ele no meio na fila lá e chegou, e o Senhor perguntou para ele assim, de onde vens? Ele falou, vem da terra e de rodear por ela. Quem que era o assunto ali? Jó. Tinha o mundo inteiro. Por que Satanás estava ali em Jó? É uma figura da Assembleia. Tem o mundo inteiro. Por que ele não está no mundo inteiro? Porque está debaixo das suas cordas que ele rege esse mundo. Irmãos, a economia, política e religião está na mão dele. Ele faz o que ele quer. A Assembleia é o único lugar onde o nome do Senhor está sendo preservado e existe esse julgamento que é para preservar aquilo que tem. Tá? Então esse lugar é o que incomoda, né? Como diz, fica talado na garganta, e é esse lugar onde o inimigo trabalha constantemente para causar confusão, divisão e trazer desonra ao nome do Senhor. Certo? Então há necessidade disso, de julgamento na Assembleia e discernir, irmão, o que a palavra está falando para a Assembleia. É para o bem dela que a ordem seja mantida. Né? Agora, o Senhor, ele é onisciente, tá? Só para lembrar que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito Santo, o Espírito do homem e os Espíritos, né? Por isso que até um dom que foi dado também
é discernimento dos espíritos, né? O que é isso? É a capacidade, por exemplo, alguém falando alguma coisa, o irmão ter discernimento, o que se passa, o que pode estar acontecendo, e vai lá e cessa a ação para que a coisa não tome um corpo. Porque má doutrina, ela vem pelo espírito do homem. E a pessoa começa a falar uma má doutrina, inspirado, logicamente, não pela palavra de Deus. É confusão. E isso, existem dons, né, que o Senhor dá à igreja também, para discernimento dessas coisas também, de má doutrina. Bom, então, voltando só mais um detalhezinho desse assunto. Não existe na Assembleia líderes instituídos, porque ninguém tem autoridade para instituir. A igreja, ela não ensina. A igreja não ensina, ela aprende. O caráter da igreja, ela aprende, ela não ensina. O que ela aprende? Ela aprende pelos dons. Nós somos edificados pelos dons. E esses dons são a manifestação do Espírito Santo no sentido, como nós vimos ontem, na pessoa ou na Assembleia, para trazer edificação e consolação. Vamos ler um versículo em Coríntios mesmo, que é o versículo falando disso. 14:3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Alguém disse assim, isso aí são os caráteres de reunião. Reunião de edificação, de consolação, de exortação. Não é isso, irmão. Ele está falando outro assunto aí. Ele está falando daquele que profetiza, e não do caráter de reunião. Aquele que profetiza, aquele que fala a palavra, ele edifica, ele consola, ele exorta. Como? Pela mesma palavra que o Senhor está dando a ele, para ele falar, a mesma palavra falada, ela vai trazer edificação àqueles que necessitam de ser edificados, vai trazer consolação àqueles que necessitam de consolação e vai trazer exortação àqueles que necessitam ser exortados. A mesma palavra. Ou seja, um exemplo. Eu falo aqui, irmãos, o Senhor está às portas. O Senhor está voltando. Aquele que não sabia muito bem isso vai aprender. Uxa, que maravilha, o Senhor está voltando, está às portas. Que bênção, que aprendi algo novo. Aquele que estava um pouco desanimado, fala, puxa, o Senhor vem vindo, o Senhor que bênção, que dá uma revigorada. E para outro que está andando mais ou menos no campo, poxa, deixa eu acordar aqui, deixa eu me afirmar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor está às portas, aí o que eu estou fazendo aqui, né? Então essa mesma palavra, ela atinge o seu objetivo, é isso que ele está falando aí, não são caráteres de reunião, e sim o que profetiza, a palavra que ele o Senhor está usando para falar, ela tem essas funções de alcançar os corações. E isso é a maravilha, irmãos, da Assembleia Reunida. Isso é a maravilha daquele que fala a palavra de Deus. Né? É a maravilha daquele que fala a palavra de Deus. Porque quem de nós aqui conhece o que se passa no coração de todos aqui? Quem sabe? Quem que é o espertão aqui que sabe o que passa no coração de cada necessidade aqui? Ninguém sabe. Não é verdade? Por isso que é um erro, irmãos, a instituição de pessoas, instituir pessoas para dirigir, ou para ministrar, ou para fazer alguma coisa. É errado o ministério instituído. Por causa disso. Porque ninguém tem capacidade de saber o que se passa nos corações. Não é verdade?
Quem sabe isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece. Então o irmão sendo usado pelo Senhor para falar, então a própria palavra que ele está falando vai alcançar todas as necessidades. É isso que acontece. Por isso que o ministério na Assembleia, nesse caráter, ele tem essa grande finalidade, porque o Espírito Santo é que conhece, então ele vai alcançar os corações por uma mesma palavra, ele vai. Agora, quando uma coisa feita pelo homem, ele não sabe o que está acontecendo, não é verdade? Ele não sabe como é que ele pode discernir. Agora, o Espírito, sim. Por isso que fala, se vier revelação a outro que está sentado para falar, cale-se o primeiro e deixa ele falar. Porque o Espírito Santo está trabalhando, ele está usando, e assim é as coisas no Senhor. Né? Graças a Deus. Então não tem um homem à frente fazendo alguma coisa. É isso que nós vemos aí. Isso é uma reunião, tá, irmãos? O versículo 26 fala aí. Quando vos reunis, né? Uma reunião. Estamos sentados e o Senhor vai usar quem Ele quer. Não é verdade? Não. Oi. Sobre Mateus 18, 20. A presença do Senhor não... Isso, vamos lá, ótimo. Vamos lá ler o versículo. Mateus 18, vamos... Irmão, presença individual, coletiva do Senhor e do Espírito. Entendi, perdão, pode falar. Sem falar sobre a presença do Senhor, sim. coletivamente, e do Espírito individual. Isso, ótimo. Vamos ler aqui em Mateus 18, a partir do versículo 15 até o 20, contexto, para poder entender. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Isso é Assembleia reunida. A presença do Senhor no meio é que distingue uma Assembleia reunida. E o que é? Como que eu sei isso aí? Esse versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. O que é isso? Hoje aqui, nós estamos reunidos ao nome do Senhor? É uma assembleia o que nós estamos fazendo? Não. Por que não? Porque o caráter que ele está falando aqui é a assembleia, onde foram reunidos. Ou seja, não é a força do homem que fez isso. No sentido, o Lucas, vamos chamar o Lucas, vamos reunir aqui, pega o versículo, é o que normalmente fazem, né? Reúne 2, 3 ou 20, sei lá, quanto quiser, reúne. Porque está aqui a promessa, vem aquela mesma história de a promessa que está aqui, porque onde estiver 2 ou 3, está aqui, eu estou no meio deles, então o Senhor está aqui no meio. Isso é assembleia. Isso é a autoridade que a assembleia tem. Por isso que eu estou lendo o texto, né, o contexto todo, porque aí está decisões sobre um problema que existiu na assembleia, ligando algo e desligando, não é isso que fala aí? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso é a autoridade da Assembleia em fazer algo aqui nesse mundo,
e também se fala aí de oração, porque se 2 dentre vós concordarem na terra acerca de algo, será feito por meu Pai. Isso é assembleia em oração, ligando também algo e Deus ouvindo e fazendo e provendo. E o versículo fala aí, porque, ele está concluindo, porque onde estiverem esses 2 ou 3 reunidos, que foram reunidos ao meu nome, eu estou no meio deles. Então isso aqui é algo distinto, irmãos. É a presença do Senhor distinta daquilo que está acontecendo aqui hoje. Porque o Senhor está aqui hoje? Sim, Ele está aqui, lógico. É o que o Luiz estava chamando a atenção. Existe a presença do Senhor em todo lugar, como Ele está conosco, né? E entre nós aqui. Isso é uma coisa. Agora, esse Mateus 18, 20 é algo completamente distinto, irmãos. Não vamos confundir isso. Isso é a assembleia reunida e a presença dele de forma especial, que ele não está em outros lugares. Tá? É ali que ele está. Então, isso é muito importante. Essa é a ordem da assembleia na terra, que é o mesmo princípio que nós estamos vendo lá de Coríntios, é uma questão de ordem e que deve ser mantida e que não é confusão. Por isso que existe há uma confusão no meio dos próprios que estiveram outrora reunidos ao nome de Cristo e fizeram suas divisões, achando que o homem não tem autoridade, que os irmãos não têm autoridade de ligar uma outra assembleia. Por exemplo, aqui em Ipuã, os irmãos, se Deus quiser, né, havendo a disponibilidade deles, o querer deles e a capacidade no sentido de, não estou dizendo humana, mas o desejo junto de irmãos reunirem aqui em nome do Senhor, o que vai acontecer? A assembleia mais próxima é que vai estender, biblicamente, a destra de comunhão, como aconteceu lá em estender a destra de comunhão por outra assembleia. É uma questão de ordem isso aí. Não é? Por quê? Porque existe esse princípio aqui. Não é isso, eu vou reúne aqui, nós estamos reunidos, então está aqui, ó. O senhor está no meio. Não está, irmãos. Só existe uma assembleia na terra. Não é isso? Há um só pão. O que é isso? São aqueles que estão reunidos com base no corpo de Cristo. Reconhecem essa verdade que há um só corpo. Porque a Assembleia, ela mantém essa ordem, que há um só corpo. Porque se eu fizer algo, está aqui 2 ou 3, o senhor está aqui, eu estou fazendo, na verdade, uma divisão. Porque como que o senhor pode estar aqui e estar lá ao mesmo tempo? Isso é um erro. Isso é divisão. Isso é divisão. Então não devemos confundir essas coisas. Que o Senhor está em 2 ou 3 lugares, em vários lugares ao mesmo tempo. Isso não é verdade. Nesse caráter aqui não é verdade. Nós falamos muito aqui ontem sobre Jerusalém. Né? Jerusalém era o lugar que o Senhor escolheu para pôr o nome dele. Não é isso? E ele estava lá onde? O templo lá de Jerusalém era o lugar que ele habitava. E era só lá. Ele não estava em outro lugar. Então o judeu lá na Palestina, lá não sei onde que ele estivesse, nós vemos nas Escrituras, ele não poderia e não podia oferecer sacrifícios e oferta em qualquer lugar que ele quisesse. Ele tinha que ir até Jerusalém, porque lá era o lugar. Nós vimos ontem também, Atos 2, a festa do Pentecostes. Havia ali em Jerusalém gente de todos os lugares debaixo do céu. Por quê? Foram a Jerusalém para a festa, porque eles não poderiam celebrar aonde quer que estivessem, em que país estiver. Mas é tão longe. Não interessa. É lá em Jerusalém que você tem que ir. E eles iam para Jerusalém, porque era um princípio bíblico de Deus. E assim a Assembleia só existe um lugar onde o Senhor está. Não existe 2 lugares, tá, irmãos? 3, 4, não. Um lugar só. E isso é a Assembleia.
E para quem você deve perguntar onde é que o senhor está? Para ele você deve perguntar. Ah, então como você sabe, como você está falando isso? Pergunta para ele. Não é verdade? Pergunta para ele. Porque no meio dessa confusão toda, somente o Senhor é que pode responder onde ele está. Mas ele está em um só lugar. Essa é a verdade. Tá? Existe um só corpo. Existe um só terreno de reunião. Existe uma só assembleia na terra que preserva o nome e a palavra do Senhor. Então isso é um caráter, né, do Senhor estar presente em todos os lugares. Isso é uma coisa. O Senhor está comigo, o Senhor está com você, está entre nós. E a Assembleia é um caráter distinto da presença dele, onde ele se põe no meio deles de uma forma especial. Quando ele foi celebrar a Páscoa com os discípulos, inclusive é um ensinamento muito precioso, João e Pedro foram para ele e falaram: Senhor, onde queres que a preparemos? Não é isso? Chegou o dia de celebrar, de comemorar, eles foram perguntar para o Senhor: onde, Senhor, queres que a preparemos? E o Senhor indicou como ia acontecer, onde que eles iam preparar. Eles iam encontrar um homem carregando um cântaro de água, seguir ele até a casa onde ele entrasse, e daí eles tinham que perguntar para o dono da casa onde era o aposento do qual o Senhor ia celebrar a Páscoa. E eles foram encontrar esse homem carregando um cântaro de água, seguiram ele e chegaram na casa. E lá estava tudo pronto. Eles apenas prepararam a Páscoa. A Assembleia é um lugar pronto já, que o Senhor preparou. Por isso que diz aí, foram reunidos ao meu nome, porque é um lugar pronto, não é onde que o homem faz, é um lugar que ele fez, e ele traz para esse lugar. Como? Senhor, onde, Senhor? E esse homem com um cântaro de água, que é o Espírito Santo, uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo, pela palavra, que é essa água, uma coisa só. O Espírito Santo atuando pela palavra, ele nos conduz aonde o Senhor está. Então, irmãos, pergunta para ele que ele vai falar. Só que tem um detalhe. Bom, esse ponto aí. O Espírito Santo não atua, irmãos, nunca em desconformidade com aquilo que está escrito. Tá? Não atua em desconformidade com o que está escrito. Porque o Espírito Santo é o autor da Escritura. E ele não vai fazer algo que está fora disso aqui. Falei agora sobre falar em línguas, por exemplo. O pessoal, não, mas o Espírito Santo é que move isso aí. Errado. Não está em conformidade com o que está escrito ali. Ah, mas a irmã, ela tem o dom. A mulher fica calada. Então é o Espírito que está fazendo isso? Não. Um irmão uma vez, na Assembleia, falou assim, falou algo, né? E depois os irmãos chamaram ele e falaram: o irmão não está muito conforme o que você está falando, não está bom, tem alguma coisa errada. Falei, não, mas o Espírito que falou para falar isso, coisa e tal. Daí o irmão falou assim: olha, o mesmo Espírito que usa o irmão para falar, ele abre os ouvidos dos outros para entender o que você está falando. Porque essa é a maravilha do que eu estou falando do Espírito Santo na Assembleia, é ele usar aquele que está falando e dar ouvidos para os outros ouvirem e serem em conformidade com aquilo que está falado, que está sendo falado.
Agora, como é que pode o Espírito Santo abrir a boca do irmão para falar e ninguém está entendendo o que ele está falando? Não dá para... O que é isso? É o Espírito Santo que está fazendo isso? Não. É ele que está falando. Por isso que na Assembleia não tem lugar para o homem falar. Eu vou falar. Eu gosto tanto de falar, eu vou falar. Não, irmão, não é lugar do homem falar. Tá? É lugar de sermos usados pelo Senhor para falar. Porque os irmãos têm que ter paz, têm que ter conformidade em seus ouvidos daquilo que está ouvindo. Tá? Então nós devemos sempre estar passíveis de correção, ainda que estejamos falando coisas boas. Não é verdade? Ainda que sejam coisas boas. Tá? O Espírito Santo é a mesma maneira. Ele está entre nós, em nós, né, como fala as Escrituras, e a presença dele na Assembleia, isso está falando, né, é distinto também. Tá? Porque a ação dele na Assembleia é algo distinto também. Certo? Então nós reunimos o Espírito Santo, que nem hoje aqui nós estamos reunidos, o Espírito Santo está tendo o prazer de falar, de expressar, de trazer verdade, porque isso que está acontecendo aqui não é compreensão humana, isso aqui faz parte da ação do Espírito Santo, trazendo entendimento para nós, lógico, com inteligência, é isso que eu estou falando. Ninguém está recaindo o tijolo do céu aqui na cabeça para entender, não é isso. Nós estamos sabendo o que nós estamos vendo, o que nós estamos falando, mas é o Espírito Santo? Sim, irmão, graças a Deus o Espírito Santo está em nós e entre nós agindo. Agora, a presença dele na Assembleia também é algo distinto. É isso que a Assembleia tem na terra como algo único e distinto. É isso que você estava querendo dizer. O Espírito Santo está presente nas nações. Isso, obrigado, irmão. Puxa, foi muito bom você falar isso aí. Antes de eu responder isso, está perguntando se o Espírito Santo está presente nas assim chamadas igrejas e divisões e tudo mais. Antes de a gente falar isso aí, eu pergunto, o Senhor está presente nesses lugares? Não, estão falando que não. No caráter de Mateus 18, ele realmente não está. Sinto muito, né? De eu dizer, como o irmão disse uma vez, em 1 Coríntios 15, falando sobre ressurreição, ele falou questão da doutrina espírita, né? Que afirmam que, na verdade, não tem ressurreição, tem reencarnação, né? Ele falou, sinto muito de dizer que Cristo ressuscitou, né? Sinto muito dizer para vocês estão errados, né? Então, sinto muito de eu dizer que o Senhor não está no meio dessas divisões, dessa confusão toda, né? Porque os homens fizeram isso, né? As divisões, tudo isso é feito pelo homem, não foi o Senhor e não foi o Espírito Santo que fez, ainda que a história seja muito bonita. Isso não interessa, desculpa a expressão, biblicamente não está o Senhor lá. O Espírito Santo está lá? Está perguntando. O que foi isso? Aqui nós não estamos dando opinião, não, tá, gente? Só estou falando o que será que acontece. O Espírito Santo está nesse lugar? Nesses lugares? Enviarei o Consolador, que estará para sempre convosco. Ele estará em vós e entre vós. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita no meio da cristandade. Ele não habita no mundo. O mundo não conhece ele, mas aonde quer que invoque o nome do Senhor, ele está presente. Ou seja, se houver um lugar onde estão reunidos pessoas tomando, né, arvorando para si o nome do Senhor, o Espírito Santo está lá.
E digo ainda mais, ainda que não tenha nenhum salvo nesse lugar, o Espírito Santo está lá, porque ele habita na profissão cristã. Por isso que a pessoa fala, mas eu me converti lá naquele lugar. Não, eu me converti, eu sinto que Deus me chamou lá porque eu converti lá. Sabe por que você se converteu lá? Porque o Espírito Santo está lá, a palavra de Deus foi falada nesse lugar. Tá? Então, conversão, irmãos, não é o cheirinho com... Não tem poder de convencer as pessoas. O cheirinho convenceu ele a se converter. Não é isso. Quem convence é o Espírito Santo usando a palavra de Deus. Persuasão, isso, não é persuasão. É um versículo falado da palavra de Deus. E o Espírito Santo atuando é que salva a pessoa. Então não é o pastor, não é o missionário, não é ninguém, não é a igreja, né, assim chamada. É o Espírito Santo, pelo poder da palavra, convertendo uma pessoa a Cristo. Isso é uma coisa completa. Então o Espírito Santo está presente nessa profissão chamado o reino dos céus. O reino dos céus. Essa profissão cristã que toma o nome de Cristo como seu Senhor, embora, logicamente, no meio dessa confusão toda. Com relação aos irmãos que estão lá, o Espírito Santo quer tirá-los de lá, né, irmão? Exatamente. É uma coisa que nós não sabemos, não é isso? Mas nós não sabemos por que ficam parados nesses lugares, né? Porque estão completamente em desconformidade com a palavra. Mas é que está, a má doutrina, se ela tira uma pessoa de onde estão reunidos ao nome do Senhor, a má doutrina também, com muito mais força, impede que uma pessoa saia de um lugar desse. Então nós devemos nos submeter àquilo que nós temos entendido da palavra de Deus, que é a verdade, né? Submeter e dar os passos de acordo com a revelação que o Espírito Santo nos dá e orarmos por aqueles que estão nesses lugares e estão em confusão, não estão entendendo. O Senhor sabe por quê. Por isso que em Apocalipse capítulo 2 e 3, que fala das 7 igrejas, ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é individual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. É um chamado individual, porque todos nós, cada cristão, não importa onde, cada cristão, irmãos, é responsável diante do Senhor. Porque nesse tempo, como estou falando, nesse tempo que nós estamos vivendo, cada cristão é responsável diante do Senhor. E mesmo que ele esteja lá na igreja fulano e tal lá, que ensina que eles ficam sentadinhos no banco e o pastor Juvenal lá é o responsável, isso é um erro grande, ele é responsável igual. Essas pessoas são responsáveis diante do Senhor. Cada um ali sentado para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para nós. Pela palavra. Pela palavra aqui, cada um é responsável para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Não tem uma diferença de atuação do Espírito onde o Senhor está e onde o Espírito não está. Isso. Isso, essa é a palavra. Isso, essa é a palavra. O Espírito na Assembleia, ele está falando da diferença, né, da ação do Espírito Santo na Assembleia e fora, em outros lugares. O que acontece? É a liberdade do Espírito Santo. Por isso que Paulo, isso é muito usado, esse versículo. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Para quem? Para a carne? Não, para o próprio Espírito.
Não é verdade? O Espírito, a liberdade do Espírito Santo atuar. E nós realmente temos a liberdade do Espírito para atuarmos de acordo com o Espírito Santo. Não é liberdade para fazer o que eu quiser. E nas divisões, o Espírito Santo, ele é limitado. Por quê? Porque o homem tomou o lugar do Espírito Santo. Não é verdade? Então, em Coríntios, por exemplo, nós vemos que uma assembleia, o Senhor, ele é o Senhor, a posição que ele toma, e o Espírito é o administrador. É ele que faz a administração na assembleia. O Espírito é o Senhor? Não. O Senhor Jesus é o Senhor. O Espírito, administrador. Nós não podemos trocar essa ordem, pegar o Espírito e colocar ele como Senhor. Também não está certo. Ele faz a ação. E o que fizeram, o que faz numa divisão, primeiramente, é não ter o Senhor no meio. Né? Essa posição é tirada. Então, corre-se o risco também. Fala, não, mas nós não temos líder nenhum, nós reunimos só para leitura e coisa e tal. E tenta colocar o Espírito Santo como sendo o centro das coisas, como o Espírito fosse fazer as coisas. Está errado. O homem também vai acabar fazendo. Então, infelizmente, a ação do Espírito Santo, ela é barrada. Se existe uma abertura, vamos dizer assim, para o Espírito Santo, para a pessoa ver o que... Primeira coisa que o Espírito Santo vai falar é que a pessoa está errada. É verdade? A pessoa lá na igreja fulano e tal, lá. Se ele buscar, fala assim, puxa, eu quero entender o que o senhor quer. O que o Espírito Santo vai falar para mim? Primeira coisa que vai falar, que ele está errado. Não é? Primeira coisa, porque ele está num lugar onde que o nome do Senhor não está sendo honrado ali. Então isso é o Espírito Santo. Ele sempre vai atuar de acordo com a palavra dele. Certo? Então não existe desconformidade.